pessoal, Deus abençoe a todos vocês acompanhando esse vídeo. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que chegue numa hora muito importante na sua vida, que chegue no momento que seja muito necessário para você. Porquanto hoje o assunto desse vídeo é sobre a oração. Desde criança que eu cresci, no berço evangélico. Berço evangélico, posso dizer assim, por conta que ia para a igreja e orava. Meus pais não eram evangélicos, como meu pai é falecido, a minha mãe ainda é viva, porém ainda não é evangélica. Mas cresci no meio da oração. Eu tenho uma tia, o nome de Maria de Lourdes, que é muito fervorosa na oração, sempre desde quando conheci, muito fervorosa, e nos ensinou esses passos acerca da oração. Então foi muito importante na nossa trajetória de oração. Depois ganhamos a questão de ministério e fomos vivenciando. E dos encontros que eu tive com Deus acerca da oração, foi em um lugar na minha cidade chamado Bagre, na região do Marajó. E nesse lugar foi um lugar onde eu tive um encontro, era na beira de hoje, já tem moradias naquele lugar, porém naquela época não tinha. Então a gente ia para ali, para aquele lugar, para orar. E lá tivemos encontros maravilhosos com Deus. Lá eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Então vivi uma trajetória muito maravilhosa nesse período. E as coisas foram acontecendo ministerialmente, conforme a vontade que Deus ele ia permitindo acontecer. Deus foi levantando. E aprendi muito com a oração. Eu sempre digo que se não oro, não estou bem, não consigo estar bem. Então a oração é a base, tanto para a vida espiritual quanto para a vida material. Então, a partir do momento que você não tem esse contato com a oração, você vai enfrentar dificuldade, tanto de relacionamentos seculares quanto de relacionamento espiritual, porque eu sempre digo que se você não tem um relacionamento, você consegue manter diálogo com alguém, conversar com alguém, você só conversa com essa pessoa por algumas horas ou por alguns minutos, se você tem uma certa intimidade com essa pessoa. E isso faz com que você possa ter liberdade para falar certos assuntos. Então você não vai conversar certos assuntos com pessoas que você não confia, com pessoas que você não é do teu meio social, não é do teu meio de amizade. A mesma coisa eu digo que é com Deus. Se você não tem, se você não tem um contato com Deus, um contato através da oração, um contato através da busca com Deus, você não pode ter intimidade para conversar com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus. Eu aprendo sempre, eu estou agora aqui na igreja, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, estou aqui na igreja, um lugar que é para mim o meu refúgio da oração, que aprendo muito com Deus nesse lugar, no altar. Foi onde eu cresci, sempre no altar, sempre mantendo esse contato com Deus. E tem uma frase de um certo avivalista que viveu há uns séculos atrás, que dizia que a oração ela é o oxigênio da alma. Então, se você precisa de oxigênio para respirar, como eu estou aqui agora, respirando, porque o ambiente está bom, o ambiente está com clima bom, está climatizado, tem um ar-condicionado, então isso está fazendo com que a gente não tenha o calor, está bem, então é o oxigênio, estou me sentindo bem. Mas por que muitas pessoas, elas mesmo tendo um ambiente climatizado, mesmo ela tendo todos os mecanismos, uma TV, como eu sempre digo, um aparelho de Wi-Fi para buscar o que quiser na internet, e mesmo assim essa pessoa continua sendo triste, amargurada, deprimida, não consegue viver uma plenitude, uma vida plena. Não que a gente não tenha os problemas, todos nós temos problemas, todos nós
vivemos, né, situações difíceis, às vezes que os servos de Deus às vezes vivem situações muito difíceis, mais do que aqueles que não são servos, porque somos provados muitas das vezes pelo nosso Criador, com uma permissão divina, como ocorreu na vida de Jó. E é interessante, mudando aqui de assunto, que quando Deus prova, permite, né, aquela aprovação na vida de Jó, e as provações na vida de Jó, perda de filho, perda de bens, nos capítulos finais Deus pergunta para Jó muitas coisas: onde tu estava quando eu fiz isso, onde tu estava quando eu criei a terra. Então há muitas perguntas e ele fica sem resposta para todas. Tá entendendo? Porque no último capítulo, que é o versículo 10 que me chama a atenção, ele diz assim que ele orou pelos amigos e Deus restituiu para ele tudo, o quanto tinha perdido, Dante tinha perdido. Então é interessante quando você ora por alguém. Talvez você está passando nesse vídeo, talvez é a primeira vez, nunca assistiu, e você perdeu aquele hábito da oração, o hábito da busca. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. O hábito da busca, né, com o Espírito Santo. Deixou aquele contato que você tinha com a oração. Deixou aquele contato que você tinha com o Espírito Santo. Deixou aquele contato que você tinha, às vezes, orava antes de dormir, orava antes de ir para resolver algum problema, alguma situação. Se ia numa empresa, orava. Aí a gente vai perdendo. Por que a gente vai perdendo esse hábito? Porque passamos a confiar em nós mesmos. Achamos que nós mesmos temos resposta para as coisas. E deixamos de confiar na onipotência de Deus. E isso faz com que a gente, confiando em nós mesmos, perdemos o prazer na oração. E tem feito muitos cristãos perecerem. Porque se você deixar hoje de orar, se você deixar hoje de buscar o Espírito Santo, se você deixar hoje de buscar a presença de Deus, amanhã você já está um pouco mais fraco. Sempre lembro os irmãos por onde prego, ou aqui mesmo na nossa igreja, sempre lembro eles o seguinte, que somos como uma bateria de um aparelho celular, precisamos recarregar. Senão, numa hora de muita necessidade para uma utilização, vai ocorrer que não temos energia suficiente para percorrer aquela jornada, aquela trajetória. Da mesma sorte, acontece também com muitos cristãos que têm perdido esse contato com a oração, essa aliança. Aí, quando dobra o joelho, falo porque tenho experiência do que vou lhe dizer agora, dobramos o joelho por não ter mais aquele hábito, porque todo cristão passa por esse processo. Nem todos os dias conseguimos orar e rapidamente sentir que nós estamos sendo ouvidos. Essa é a maior guerra de um cristão, porque ele dobra o joelho e ele sente que não está sendo ouvido. Aí ele entra em conflito com ele mesmo. Ele entra numa guerra interior com ele mesmo. Deus não está me ouvindo. Deus não está me escutando. Será que Deus ouve a minha oração quando eu clamo? Porque eu não estou sentindo que Deus está me ouvindo. Talvez você esteja nesta mesma situação. Será que Deus me ouve quando eu oro? Você não pode desistir e continuar clamando. A Bíblia diz que quando nós clamamos, como houve com Daniel, há uma barreira espiritual que precisa ser rompida, continuando com a oração. Prenderam Gabriel, então Miguel veio para atuar para uma guerra e uma batalha poderosa. Então, talvez você esteja num parâmetro espiritual que as orações estão sendo impedidas de chegarem até Deus. Mas nesta hora, nesta noite ou nessa manhã, dobre seu joelho e continue orando, mesmo sentindo que você não está sendo ouvido. Continue clamando, dizendo: não, Senhor, me escuta, me ouve, me limpa, me perdoa, me purifica. E o ato muito importante na oração, sempre que você começar a orar, reconheça, como diz a palavra de Deus,
as suas misérias. O ponto importante da oração é reconhecer as nossas misérias, o quanto somos dependentes de Deus, o quanto somos necessitados de Deus e que precisamos muitíssimo da sua presença. Então, talvez nessa hora, nesse momento, você esteja se perguntando: será que Deus me ouve? A palavra diz, Deus diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos salvar. Então, se você clamar, Ele vai ouvir. A Bíblia diz também em Tiago: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Talvez você tenha pedido mal, mas como assim? Pastor Leopoldo, eu tenho pedido mal. Talvez você não tenha se comportado como deve na oração. Então, se comporte, dobre o joelho, com toda a sinceridade, porque não vai adiantar você dobrar o joelho e fazer aquela oração mecanizada. Eu sempre falo isso. Como é essa oração mecanizada? É aquela oração que aquela pessoa tem aquela voz imponente, né? Ora bonito, a gente gosta de ouvir, é maravilhoso. Porém, é a oração que ele faz, não é a oração que a gente faz. Então, a oração que eu faço, a oração que você vai fazer, tem que ser uma oração de coração para Deus, com verdade. Ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, porém, tem que ser com muitas verdades. E uma vez colocando as verdades na oração, Deus vai ouvir e responder o seu clamor. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê aí um like pra gente, ou se inscreva no canal também, compartilhe com outras pessoas, para que Deus possa dar crescimento a esse canal. Precisamos muito, e eu tenho um interesse muito grande de compartilhar vídeos referente à oração, outros assuntos também relacionados à palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.